De volta, pessoal, vamos falar de eleição, né? Porque afinal de contas é 2026, a gente só quer saber disso, só se fala nisso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deixa eu vir para essa, adiou a visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, que já tinha sido autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos direto a Brasília conversar com Matheus de Luca, que tem as informações da papudinha, né? Está aí na frente, mais uma vez, onde Bolsonaro completa daqui a pouco uma semana da transferência dele. Na semana passada, autorizada por Alexandre de Moraes, teve esse pedido da defesa que foi feita, pedido de visita feita por Bolsonaro, pela defesa dele. E o Tarcísio deu ruim, no show? É isso, Matheus? É exatamente, Amanda. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Olha, essa visita já tinha data e horário marcado e aconteceria amanhã pela manhã. Mas o governador do estado de São Paulo disse que não poderá vir a Brasília por causa de compromissos oficiais na capital paulista. Tarcísio de Freitas, inclusive, disse que vai solicitar uma outra data ao Supremo Tribunal Federal, que precisa autorizar mais uma vez essa visita. E olha, esse seria o primeiro encontro entre Jair Bolsonaro e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desde aquele episódio em que Bolsonaro divulgou uma carta onde indicava o próprio filho como principal nome da direita para a corrida presidencial neste ano de 2026. Lembrando que às quartas e quintas-feiras estão previstas as visitas familiares em horários pré-determinados pelo Supremo Tribunal Federal. E quem esteve aqui hoje, logo pela manhã, foi a ex-primeira-dama e mulher do ex-presidente Michele Bolsonaro. Ela deixou o complexo prisional da Papuda por volta das 9h50 da manhã e não conversou com a imprensa. Quem também esteve aqui hoje foi Carlos Bolsonaro. Ele visitou o pai no horário das 11 às 13 horas da tarde. E depois da visita, ele lamentou pelas redes sociais o estado de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, e também do próprio pai. Carlos falou que depois da visita voltaria para o ato convocado pelo deputado Nicolas Ferreira, batizado de Caminhada pela Liberdade, mas que amanhã estará de volta aqui ao Complexo Prisional da Papuda para visitar o pai mais uma vez. Volto com você, Amanda. Muito obrigada, viu, Matheus? Vamos continuar em Brasília, melhor dizendo, né? Mas dessa vez com a Marcela Matos, nossa analista, para entender... Marcela, o César está aqui do meu lado, daqui a pouco é o César. Mas vou antes falar com a Marcela, começar essa rodada com ela, para entender, Marcela, afinal de contas, o que pode ter de tão inadiável, de tão importante na agenda de Tarcísio de Freitas? Afinal de contas, foi isso que ele alegou, compromissos, né, previamente agendados, para adiar. Ele não falou cancelar esse encontro, mas adiar, pedir uma outra data. Só que isso vai de encontro, é contrário ao que ele disse assim que a visita foi marcada. Ele falou para Brasília, ele repetiu para mim, ele disse, não, vou visitar um amigo, uma visita de cortesia, uma visita de um amigo, quero saber da saúde dele, estou preocupado com ele, mas não foi nada disso. Não faz sentido esse discurso e, de repente, ontem, né, começou esse zum, eu estava até em casa, já tinha acabado de Central de Notícias, recebi essa informação de um aliado, olha, parece que ele cancelou, vai adiar. E, realmente, depois isso se confirmou, vi que a Brasília trouxe também aqui no SBT News e cancelou. Marcelo, você tem alguma ideia? Você conseguiu avançar nessa apuração com aliados? Qual é o cálculo de Tarcísio de Freitas? Amanda, todo esse enredo é muito estranho. A conta realmente não está fechando justamente por causa disso. O Tarcísio, num primeiro momento, ele confirmou a vinda dele para a nossa analista Basília Rodrigues, inclusive falou, olha, é uma agenda de amigos, não vamos tratar sobre política. Depois, o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa vinda e aí agora o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancela essa viagem, alegando apenas um compromisso de agenda inadiável. Que agenda é essa? Ninguém divulgou até agora. A gente também já perguntou algumas vezes para o entorno de Tarcísio de Freitas, ninguém detalha qual seria essa agenda que teria, então, impedido a vinda de Tarcísio de Freitas aqui para Brasília. O que
no entorno bolsonarista fala, e essa ausência gerou repercussões de todos os tipos, aí há várias versões. Uma delas é que Tarcísio está fugindo desse encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles não se encontram presencialmente desde setembro do ano passado. Então, Jair Bolsonaro, até hoje, não falou ele para Tarcísio que o candidato dele é Flávio Bolsonaro. Há, então, no entorno ali de Flávio, uma suspeita, uma desconfiança que Tarcísio esteja fugindo desse checkmate, que seria exatamente o momento em que o ex-presidente chancelaria ao vivo que o candidato dele é Flávio Bolsonaro, e isso, de tabela, aplacaria eventuais movimentações por parte do governador de São Paulo para disputar a presidência da República. Ali também no entorno de Flávio Bolsonaro já chegaram a falar que Tarcísio poderia buscar outros rumos em 2026. Agora gerou assim um balão de ensaio de todos os lados. Há também quem defenda Tarcísio de Freitas e fale que ele é uma chave importante nessa eleição e Flávio não pode brigar com ele, precisa dele, sim. E aí a gente fica sem entender se essa necessidade de Tarcísio é especificamente em relação à candidatura ao governo de São Paulo ou se o próprio PL projeta um voo maior para ele, porque a gente sabe que dentro de partidos de centro ainda se trabalha, sim, com Tarcísio de Freitas sendo candidato à presidência da República, e essa é uma apuração do nosso analista Yander Porcela, que inclusive relata que figuras do Centrão estão aliviadas justamente com a ausência do governador nessa agenda de amanhã, porque evita confirmar esse checkmate, essa pressão de Jair Bolsonaro sobre Tarcísio, e de tabela evitaria qualquer tipo de decisão definitiva de Tarcísio de Freitas sobre as eleições deste ano. Então, realmente, essa ausência gerou muita especulação. Fato é que Tarcísio de Freitas não explicou direito qual é essa agenda, qual é o motivo, também não disse quando ele pretende vir a Brasília para se encontrar com o ex-presidente. No meio desse bolo todo, Amanda, tivemos hoje a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro indo lá na Papudinha para visitar Jair Bolsonaro e, na sequência, ela cancelou o giro de viagens que iria fazer também. Michele Bolsonaro viajaria, ela planejou um giro de viagens, né? Ela planejou uma agenda para passar por 9 estados até junho deste ano, até a véspera da eleição. E aí, hoje, depois de visitar Jair Bolsonaro, Michele anunciou que a primeira parada dela, que seria ali em fevereiro, no Tocantins, não vai acontecer. Também ficou de remarcar para uma data oportuna. O argumento é parecido com o do Tarcísio. Neste momento, a agenda ali não seria viável, Michele não poderia mais comparecer ao evento que estava sendo programado, e aí ficaria ruim marcar e cancelar, até por questões financeiras, de programar toda uma estrutura, um palco, enfim, toda uma estrutura para receber o encontro do PL Mulher, né? Michele Bolsonaro é presidente desse braço feminino do PL, e aí depois organizar tudo e cancelar. Nos bastidores se fala também que há um clima de desconfiança muito grande sobre uma suposta dobradinha entre Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas para correrem juntos numa chapa da direita. É nessa esteira que os dois cancelam as agendas aí previstas, tanto Tarcísio de Freitas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto Michele com esse giro de viagens que também traz uma projeção nacional a ela, né? Então, isso também foi cancelado. Nos bastidores, o que o entorno dela diz e tenta minimizar o efeito político são 2 pontos. Primeiro, que a filha de Michele Bolsonaro passou por uma cirurgia, então necessita de cuidados agora, não seria bom Michele estar fora. Além disso, a ex-primeira-dama aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a concessão de um regime domiciliar para o ex-presidente. Então, neste momento, seria melhor ela estar em Brasília, não viajando pelo país. É isso que dizem os aliados dela, mas, ao mesmo tempo, tudo isso é mais um componente para gerar toda essa especulação. Amanda?